Numa altura em que os principais bancos centrais inverteram a política monetária e o ouro bate novos recordes quase numa base diária, são muitas as dúvidas com que se deparam os investidores na organização da sua carteira de investimentos. Será que o ouro irá superar os $3.000? Será que as ações vão continuar a subir? E quais as ações com maior potencial? Para responder a estas e outras perguntas, na semana em que se celebra a Semana Mundial do Investidor, convidamos para esta EcoTalks o analista Luís Correia Tavares. Espero que gostem. Um dos ativos que tem estado quente, digamos assim, no mercado é justamente o ouro, a atingir e a bater recordes, quase uma base diária ao longo do mês de setembro. Atualmente está perto dos $2.700. Existe aqui fatores significativos de suporte e de continuação de valorização do ouro, digamos, até ao final do próximo ano e em 2025? Bem, primeiro, tecnicamente falando, dir-se-ia que para o ouro e para qualquer ativo que está em máximos históricos, o céu é o limite, portanto é infinito e prever aos níveis a que ele se poderá dirigir fica difícil. Eu posso dizer que tecnicamente ele tem objetivos-alvo nos 2.700 e aproximadamente acima dos 3.000, nos 3.080 aproximadamente, mas isso são níveis técnicos. Mas eu recordo-me de uma pergunta muito parecida em 2011, 2012, quando ele ameaçava máximos, em que eu via que quando um preço subia e o volume decrescia, não era fiável. Não é aquilo que se está a passar. Estamos a verificar volume. Ora, se estamos a verificar volume, estamos a ver aqui, de alguma forma, eu diria que é uma medida tomada talvez pelos bancos centrais à cautela, de posicionamento talvez em ouro também, porque acaba por ser uma forma de estarem diversificados, e eu olho para o ouro nessa perspectiva, não na componente ativo de refúgio, como que aquilo que sempre se disse, mercados descem, ouro sobe, não, é mercado de refúgio como uma moeda ou como um bem que serve de transação em qualquer circunstância, não querendo ser dramático, mas numa situação catastrófica, como por situações que estamos a ver em alguns países, e vimos o exemplo do Iraque em 2003, se determinado país cai e determinada moeda desaparece, aqui a questão que se coloca é a riqueza dessas pessoas que detinham essa moeda passa a valer quanto? Se cai um país e se cai uma moeda, vale zero. É muito simples, os cálculos são fáceis. Então, eu diria que se eu fosse uma dessas pessoas que possuía essa moeda, aquilo que era a minha maneira mais defensiva de estar posicionado era em ouro, que é um ativo que vale sempre, ainda que desde 1971 não está já relacionado, vamos dizer assim, com a moeda, mas é uma coisa que qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo me aceitaria como forma de pagamento. E depois de estabilizada a situação, após essa catástrofe, eu converto novamente na moeda que será a nova moeda ou a moeda antiga, mas toda uma forma protegida. E eu penso que é essa a componente, digamos assim, a proteção ou cobertura que se faz ao ouro. Eu dou muito o exemplo. Se eu propusesse a uma pessoa ir viajar para a Lua e estar ali 10 anos, ainda que não seja humanamente possível, essa pessoa, se converter o seu dinheiro em ouro, quando regressar, é muito provável que compre as mesmas coisas daqui a 10 anos que compraria hoje. Portanto, existe aqui um fenómeno valor e inflação. É mais nessa componente que eu vejo ouro. Outro ativo, Luís, que este ano também tem estado de facto a brilhar são as ações, nomeadamente as ações norte-americanas. O S&P 500 conta até o momento com uma valorização de cerca de 20%. Do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista fundamental, continua a haver, o mercado continua barato para entrar ou, pelo contrário, começa a ficar extremamente caro? Pois, a verdade é que, em termos fundamentais, o mercado, como nós sabemos, desconta expectativas futuras, e nós sabemos quais são as expectativas dos investidores em relação ao futuro. Nós sabemos que muitas vezes eles puxam na medida em que, enquanto o mercado continuar em alta e a acreditar nessas valorizações, eles mantêm e fazem preços médios atuais sobre preços médios anteriores. Isso permite-lhes gerir um espaço entre aquele mínimo do início de ano e o do presente momento, e estão ali numa faixa que lhes permite uma margem de 7 ou 8%, em que o custo da oportunidade é ou nada perder
ou ainda ganhar mais uma migalha, e essa é a forma que eu considero correta de se estar no mercado quando estamos perante o risco, é conseguirmos entrar num posicionamento em que o custo de oportunidade, em que temos de um lado da moeda nada a perder e do outro lado ganhar mais um pouco. O pior dos cenários é nada a ganhar, mas a verdade é que eu fiz uma... Mas isso é uma equação perfeita. É preciso o duro dessa equação, ou eu não diria o duro, é a palavra menos indicada, mas eu vou compará-la à anestesia de quando vamos ao dentista. A pica, temos que sofrer aquela primeira picadela para depois estarmos confortáveis. Então aqui o primeiro investimento é aquele de onde nos expomos e entramos naquela fase em que realmente o mercado vai a partir daqui subir e estamos a ver aquelas oscilações, e depois dele se encontrar confortavelmente acima do nosso ponto de entrada é manter aquela posição, e quando ela tiver uma dilatação suficientemente tal, acumular-lhe uma outra posição, e eu diria que aí a pessoa já está mais confortável porque o preço médio que tem entre as duas permite-lhe gerir isso. Então, já agora, então, neste momento, utilizando a tua metáfora, indo ao dentista e indo ao mercado, é um momento de sofrer ainda um bocadinho, ou pelo contrário? Se a pessoa já tiver uma posição mantida anteriormente e se já tiver esta metodologia, esta já não é a segunda posição, esta já é a terceira, a quarta ou a quinta. Lembremos que de 9 de março, eu vou fazer as contas, vou dar estas referências, do 9 de março de 2009, não são referências exemplares, mas 9 de março de 2009, 20 de setembro. E porquê 20 de setembro? Porque foi quando foi o vencimento de contratos e dos futuros e das opções sobre índices e ações. É os vencimentos trimestrais que servem de base para os investidores, que é onde fazem cobertura. Portanto, desde 9 de março a 20 de setembro do presente ano, 9 de março de 2009 a 20 de setembro do presente ano, o SP valorizou acumulado 777%. Isso corresponde a uma média uma rendibilidade média anualizada de 14,2%. Mas deste que ano não percebi. Qual o ano? Desde 9 de março de 2009. 2009. Porquê é que eu estou a escolher 9 de março de 2009? Porque foi o dia onde se marcaram os mínimos do Standard Poor's, que foi após a crise subprime. E desde aí o mercado subiu, formando máximos sucessivos e mínimos consecutivos crescentes. Isto para dizer que quem está posicionado no longo prazo com esta perspectiva, primeiro não está desde 9 de março, porque ninguém acerta mínimos. Está adiante, portanto logo a média de 14,2 anualizado passa já facilmente para 8, porque temos ali a crise subprime, não é? Mas que é superior ainda assim à do ouro, que nas mesmas, por exemplo, estávamos a falar no ouro, nos mesmos períodos o ouro tem uma rendibilidade acumulada de 182% e de 6,9% anualizada. Já se víssemos o ouro em euros, porque estamos na Europa e somos europeus e temos a moeda euro, aí seria mais vantajoso, 219% acumulado e 7,7% anualizado. Mas o que é importante destacar aqui é, e que foi o que eu tive o cuidado de tentar perceber, é o ouro andou ali durante 2 ou 3 anos num período, digamos que aborrecido, que para quem está posicionado ele pode não ter muita paciência para o considerar um ativo de médio e longo prazo. Então, quando é que marcou este início e este impulso? E o ouro marca este impulso em outubro de 2023. Portanto, estamos a falar de há um ano. E de outubro de 2023, precisamente à mesma data, vencimento de futuros e opções sobre índices e ações, não é o vencimento dos futuros de ouro, mas foi uma data para ser comparada, o ouro ofereceu-nos uma rendibilidade acumulada neste período um ano de 44%, frente ao S&P 500 de 33%. Então, o que é que eu estou a ver aqui, com base na pergunta que me é feita? Que existe aqui um custo de oportunidade talvez económico. E o custo de oportunidade económico é, se o investidor coloca essa questão que o Luís me acaba de fazer, será que o SP está demasiado caro? Como ninguém publicamente diz onde investe, a não ser declarado após o investimento, não é? É assim que acontece, ninguém declara, porque aquilo que todos sabemos, em bolsa vale zero. Quando toda a gente sabe o mesmo, vale zero, porque não há contraparte para aquela troca. Então, eu pergunto-me se o investidor se estará a alocar em ouro a desfazer de parte de ESP, por exemplo, de cotadas norte-americanas, e a pôr uma parte em ouro, e este impulso que se deu, se deve a isto. Que se nota, sobretudo também nos mais jovens, é a falta de perspectiva de longo prazo.
Eu gostava de questionar no sentido, como é que a análise técnica poderá ajudar, ou se ajuda, ou se faz parte, útil numa perspectiva de criação de uma estratégia de longo prazo? Como é que pode ajudar a orientar uma carteira com essa perspectiva? Muito bem. É uma excelente pergunta e que terá uma excelente, penso eu, e espero eu, resposta. Porque, pegando em todas as palavras que já foram ditas, isto dá vontade de dizer imensa coisa. E pegando nessas palavras, exatamente, eu costumo dizer que muitas vezes os jovens, esses jovens que entram de maneira abrupta, não têm paciência para enriquecer de maneira lenta e em vez disso decidem empobrecer rapidamente. Portanto, então o que é que eu posso dizer quanto a isso? É que todos temos suficiente cérebro para estar neste mundo, que nem todas as pessoas têm suficiente estômago. E quando a coisa corre mal, pois não conseguem lidar com ela. Então, qual é a preciosidade, vamos dizer assim, da análise técnica? A análise técnica é uma ferramenta, acima de tudo, estatística. Convém referir que a estatística não é uma ciência exata. Visa com base, em função de uma estratégia que se tente desenvolver e de certas métricas, obter uma esperança matemática positiva. Eu não vou dar o peixe, mas vou dar a cana. Ou seja, vou dizer, como é que eu faço? Eu já dei este exemplo. Eu dei o exemplo do micado. Nós espalhamos o micado e começamos a tirar as peças mais fáceis até chegarmos à última. A análise técnica faz-nos esse trabalho. Quem não perceba nada de fundamentais poderá intuitivamente olhar para os gráficos e pensar assim: ao contrário daquilo que as pessoas pensam, aquilo que está mais alto eu vou vender e o que está mais baixo eu vou comprar. Não, o que está mais alto tende a subir e o que está mais baixo tende a cair. Mas faz sentido construir uma carteira para o longo prazo sem pensar em fundamentais? Ou seja, investir numa empresa sem conhecer os fundamentais? Consegue-se fazê-lo. Consegue-se fazê-lo da seguinte maneira. A análise técnica permite-me olhar para todos os gráficos e ver qual é aquele que mais sobe ou aqueles que mais força têm. Esta é a minha metodologia. Eu olho para aqueles que mais força têm e seleciono 2 ou 3. E depois quero detectar coincidências puramente técnicas. Porque a análise técnica desconta aquilo que estão a fazer os investidores. Eu até digo em tom de piada que eu tenho imensos analistas a trabalhar gratuitamente para mim. Que é aquilo que eles estão a fazer, eu estou a ver nos gráficos. Depois eu quero ver dentro desses índices que mais sobem se existe uma relação, pegando aqui nas palavras do DAX e do SP, se o setor tecnológico sobe nos dois. Por dar um exemplo. Portanto, lá está, estou a dar a cana, não o peixe. As pessoas têm que procurar também. E então constatamos que sim, que é o que tem acontecido, e constatamos que neste ano o setor financeiro tem tido uma grande força por causa também dos juros, porque aumentou as margens, não é? Pronto. Então constatamos que há aqui um portfólio, há aqui umas carteiras, há aqui um setor interessante, 2 setores ou 3 setores que são um padrão e que se identificam em todos os índices, nos mais importantes. E depois eu quero ver dentro desses setores quais são as cotadas que empurram esses setores. Quem é que vai na frente a puxar esses setores? Como outro nó do Pai Natal. Quem é que vai na frente a puxar? Quem é que tem mais força? E é precisamente esta analogia. O que vamos constatar é que não vamos encontrar uma carteira que me vai deixar sentado durante 20 ou 30 anos a obter mais-valias, mas vamos ter que fazer o trabalho que fazem todas as pessoas, de maneira inteligente, que é ir rodando a carteira trimestralmente, ver o que é que acontece nos tais vencimentos, contratos, futuros e opções e perceber se há vencimento. Portanto, agora vê-se um decréscimo do setor da banca, vê-se uma nova recuperação após uma desvalorização do setor tecnológico, vê-se novamente o início de uma recuperação e este trabalho a ser feito é possível ir rodar a carteira e fazer fazer essa comunicação, a pessoa com o gráfico, e sem perceber muito fundamentais. É como se a pessoa estivesse numa ilha deserta, sem acesso a informação nenhuma, a não ser com gráficos. E consegue, de maneira, eu até diria que responsável e com cautela, fazer a sua gestão num gráfico semanal, com gráficos diários. Isso é possível de fazer. Isso é possível e é possível demonstrar. E demonstrar porquê? Porque vamos pensar assim. As pessoas quando investem em depósitos a prazo ou em obrigações e em títulos do Tesouro do Estado que são consideradas seguras, não é? Pensemos assim. Agora temos que falar de macroeconomia. Então o Estado depende de quê? Quais são as receitas do Estado? Não é? Ora bem, provém de despesas menos receitas e isto, o Estado tem saldo orçamental positivo ou tem déficit orçamental. É com isto que ele faz face a todas as despesas que ele tem, com as suas receitas.
E as receitas temos que voltar atrás. As receitas vêm de onde? Temos que fazer o percurso ao contrário. Vêm das empresas que pagam impostos. Então, se as empresas que pagam impostos não pagam impostos porque têm lucro, se têm lucro, essas empresas têm crescimento. Então, vamos ver isso. Então, de alguma forma, é um pouco às vezes psicológico, em termos de literacia, as pessoas pensarem que estão em algo seguro, mas estão em algo seguro que está assente em algo que não é assim tão seguro, que é no empreendedorismo. Que é no empresário que empreende, gera crescimento, paga salários, paga impostos porque obtém mais-valias e o Estado com isso vai recaudar e vai fazer face às suas despesas. Então a pessoa pode estar mais facilmente colocada e alocada num índice que está em crescimento de uma economia que cresce e em cotadas as mais fortes desse índice e está a ver a sua curva do crescimento a ser exponencialmente superior. Deixa-me interromper, mas se fizesse isso, por exemplo, este ano não tinha investido no DAX. Sim. Ou seja, a economia alemã está claramente a entrar em recessão, o DAX está a ter um desempenho interessante este ano. Existe aqui a tal decalagem que provavelmente a análise técnica nos pode dar alguma indicação, e é daí que eu também tinha questionado como é que uma coisa pode suportar a outra, para ajudar o investidor, ou seja, não Exato. numa perspectiva de comprar hoje para vender amanhã, mas se calhar para construir uma carteira, digamos, sustentável. Mas essa carteira tem que ser revista como constantemente. fazem Ok. as pessoas mais Mas isso acontece influentes, sempre, como faz claro. Buffett, como fazem essas pessoas todas. A Buffett tinha 43% ou 48% de posicionamento da Apple, tem neste momento 23%, se não estou em erro. Portanto, tinha a última vez que vi. Mas achas que ele utiliza análise técnica? Não. Ele claramente tem a ideia de que quem olha para... Ele diz assim mesmo, ele diz isto publicamente, quem olha para aqueles bonequinhos vai se dar mal porque eu fartei-me de estragar dinheiro dessa forma. E ele diz isso. O problema é que se confunde e se mistura o conceito de análise técnica com o jogo, porque a análise técnica é matemática, são conexões de vetores, é estatística e as linhas nascem desses vetores e desses limites que se explicam matematicamente. Mas a análise técnica faz esse trabalho. Por exemplo, aquilo que se falou do DAX desvalorizar. Primeiro, eu falei quando disse que todos têm a suficiente cabeça, nem todos têm a suficiente estômago, é precisamente para aguentar essas oscilações. Portanto, tem que haver uma tendência com máximos e mínimos crescentes e ao longo do tempo ela tem existido e no muito longo prazo existe. As pessoas não podem estar a querer adivinhar máximos e mínimos porque é aí que a coisa não corre bem. O que as pessoas depois podem fazer é ver, aqui há sempre, porque os fundos têm regras. Eu lembro-me de ter estado num fundo na Alemanha em que não poderia existir mais de 25% em liquidez. Portanto, tem que haver uma alocação. Com uma exposição também determinada de títulos. E a minha exposição nesse momento, quando eu estava nesse fundo, a minha exposição era, eu pensei de uma maneira lógica e vou transmiti-lo. Toda a gente lava os dentes, quer esteja em crise, quer não esteja. Toda a gente tem que lavar as mãos, toda a gente tem que tomar banho. Ou seja, aqueles produtos que são os não cíclicos ou defensivos, não estou a fazer recomendações diretas, mas onde estão as Protect Gambles, onde estão as Colgates, são coisas onde estão a Renova, por exemplo, esse tipo de empresas, não é? Ou seja, isso é uma perspectiva de análise claramente fundamental. E eu questiono... Mas o gráfico responde-nos a isso, o gráfico dá-nos isso. Tanto que nós vimos que na crise, por exemplo, subprime, o único setor que se manteve mais ou menos estável foi o food beverage e foi o healthcare, portanto foi a saúde, foi as medidas de bebida, porque as pessoas todas precisam de comprar álcool e algodão, independentemente de haver uma crise ou não, e todas precisam de comprar pão e leite e papel higiênico lá para casa, independentemente de haver crise ou não. Como é que os investidores podem retirar partido das suas poupanças? Fundamentalmente é procurar informação, procurar conhecimento de várias estratégias. É que às vezes as pessoas não se conhecem. Não se conhecem e essas muitas vezes... Esse é o problema. As pessoas fazer o que o amigo está a dizer. Exatamente. Às vezes as pessoas querem ouvir do amigo que aquele investimento foi bem feito, mesmo estando a perder, que ele acredita para se sentirem confortáveis. E a pessoa tem que se conhecer a ela, não é? Okay. E as suas capacidades, as suas limitações, porque já sabemos que muitas dessas pessoas, os seus objetivos é não haver limite e não querer perder nada. E essa não é uma equação. Não existe.